no livro de Apocalipse, capítulo 2, onde na semana passada, pastor Daniel da Silva, nosso vice-presidente, falou sobre a primeira carta, ou a carta à primeira igreja, não é? Que é a igreja de Éfeso. E hoje é a vez da segunda carta, à igreja de Esmirna, ou carta à igreja de Esmirna, como você achar melhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, vamos ler ou a partir deste versículo. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Amém? E o anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sim a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Até aqui, oramos. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é fiel e verdadeira, que não volta vazia, mas que vem para cumprir-se na nossa vida. Meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre a nossa visão, fala o nosso coração, para que possamos sair daqui também, Senhor, em crescimento, mas também moldados segundo a tua vontade, a tua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós oramos te pedindo e já te agradecendo, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Assente-se, por gentileza. Amados, quando nós lemos esse texto tão maravilhoso, nós podemos aqui refletir e pensar, e imaginar que o carteiro do Apocalipse, ele sai da ilha de Patmos, ele passa por Samos, em direção à cidade de Éfeso. E lá na cidade de Éfeso, ele entrega a sua primeira carta, que você ouviu dela na terça-feira passada, onde a primeira carta, a carta a Éfeso, ela tem como palavra-chave o amor que havia ou que estava enfraquecendo, porque a Bíblia diz, lá no capítulo de número 2 de Apocalipse, está escrito, o texto bíblico nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. E antes ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E no final do versículo 2 ele diz: quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Ou seja, na primeira carta, a congregação chegando, não é? Os adolescentes, maravilha. A primeira carta de Éfeso, ela traz como palavra-chave o primeiro amor. E este primeiro amor, quando ele diz que poderei tirar o candeeiro, né, poderei tirar a luz, a lâmpada, ou seja, sem o primeiro amor, a luz ela pode ser retirada, e nós teremos então uma igreja na escuridão, pessoas indiferentes para com Deus e para com aquelas que estão à sua volta. E isso o que faz é a falta do primeiro amor. Então, o carteiro do Apocalipse, ele vai até Esmirna e ele leva consigo uma carta com a palavra-chave, ou cuja a palavra-chave é o sofrimento. Então, na primeira igreja, eu tenho o amor que está fraco. E na segunda igreja, eu tenho a palavra sofrimento. Sofrimento é a palavra-chave da segunda igreja, mas você vai ver que a segunda igreja, o Senhor diz que não tem nada contra ela. Ele apenas a abençoa, ele apenas diz a ela o que ela deve fazer, à segunda igreja. Então, antes de nós entrarmos em alguns pontos dos versículos, vamos apenas pensar sobre alguns aspectos físicos de onde estava a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade rica, uma cidade também populosa e uma das mais lindas da Ásia. E ela foi fundada por Alexandre Magno. Não é? Você vai buscar isso na história e aprender um pouco mais sobre esta questão. E depois ela foi conquistada pelos otomanos, não é? E veio a ser então islamizada,
não é? Diríamos essa palavra correta, será, professor José? Islamizada? Não sei se seria essa uma palavra correta, mas né, o mundo islâmico, então, penetrou dentro desta cidade, na cidade de Esmirna. E alguns anos atrás, anos passados, dizem os historiadores, 1947 aproximadamente, a cidade de Esmirna, ela saiu, né, dos otomanos e passou a ser uma cidade governada pela Grécia. Essa é a cidade de Esmirna, que você pode buscá-la e conhecê-la, está na Turquia. Na cidade de Esmirna, para você entender também, nasceu Homero, não é? Aquele que escreveu a Ilíada e também aquela bem conhecida e famosa Odisseia. Não é? Para você entrar na história. E Esmirna também foi a cidade do bispo Policarpo, que foi martirizado aos 90 anos de idade. Estou falando dele porque daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais a respeito desta pessoa. E sobre a cidade de Esmirna, a entrada do Evangelho, a chegada do reino de Deus na cidade de Esmirna, nós pouco sabemos. A nós não é dito, não é mencionado quem fora que levou o Evangelho até a cidade de Esmirna. Mas, quando nós lemos a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 19, nós vamos perceber que Paulo, ele vai a Éfeso, não é? Ele vai a Éfeso, ali ele planta o Evangelho, ali ele fica por algum tempo, e o texto bíblico diz que o coração, ou por causa do coração empedernido ou endurecido das pessoas daquela cidade, Paulo separa os discípulos, e lá no versículo 9 do capítulo 19 de Atos, a Bíblia vai dizer que as pessoas, por 2 anos, as pessoas da Ásia Menor, elas passam a conhecer o Evangelho, ou seja, Jesus, ele é pregado nos próximos 2 anos em toda a Ásia Menor. Então, nós não sabemos quem chegou lá na cidade de Esmirna, mas nós sabemos que foi fruto, nós sabemos e percebemos que foi fruto do discipulado de Paulo, né? Discipulado de Paulo, aqueles que se renderam a Jesus, que ele os separou, e então eles foram semear a palavra de Deus, e assim a palavra de Deus chegou à cidade de Esmirna. Assim nós podemos entender sobre esta cidade. Então, vamos agora voltar aqui ao carteiro do Apocalipse, né? Vamos pensar assim, porque Jesus, ele traz a visão a João, João escreve a visão ou as visões e envia as cartas através de um carteiro, porque João estava preso. Então vamos aqui ao carteiro do Apocalipse. O carteiro do Apocalipse, ele sai de Éfeso e ele anda 65 quilômetros, quase próximo, se fosse aqui, a Florianópolis, né? Seria mais ou menos isso. Quase próximo a Florianópolis seria a distância de Éfeso para Esmirna. Então o carteiro do Apocalipse, ele vai, chega a Esmirna e leva consigo a menor carta às 7 igrejas. Isso mesmo, esta é a menor carta, porque ela contém apenas 4 versículos. E a maior carta das igrejas do Apocalipse é a carta à igreja de Tiatira, ou Tiátira, como você quiser falar ou pronunciar, que são 12 versículos. Essa é a verdade quando você começa a ler e buscar entender as cartas do Apocalipse. E Esmirna, ela significa aroma agradável. Aroma agradável. Parece que aqui Deus já quer começar a dizer alguma coisa para mim e para você, porque em nós deve sair o bom perfume, o perfume de Cristo, o aroma agradável. Este é o significado de Esmirna, aroma agradável. E por quê? Porque ela é uma cidade portuária, e quando os navios chegavam a Esmirna, havia ali aqueles incensos ou perfumes que eram usados principalmente para embalsamar, né? Principalmente para embalsamar. E então, quando chegavam os navios no porto de Esmirna, se sentia aquele fragor, aquela fragrância, aquele perfume maravilhoso da mirra. Você já ouviu falar sobre a mirra? Então, por isso, Esmirna significa perfume agradável. E também, quando nós paramos para pensar sobre Esmirna, ela também pode significar amargura. Amargura.
Ué, doce perfume, amargura. Daqui a pouco eu vou explicar por que também pode significar amargura. Na verdade, quando nós vamos ao texto, nós percebemos que os irmãos em Esmirna, eles estavam sendo perseguidos pelo principado otomano ou islâmico daquela época, não é? E esse principado, não é? Que seriam aí um emirado, alguém assim, ele reagiu ferozmente contra a instalação do reino de Deus naquela cidade. Então houve uma perseguição ferrenha, tremenda, contra os cristãos de Esmirna, porque a igreja estava incomodando o inferno. E quando a igreja incomoda o inferno se levanta, não é? Coisas se levantam contra você, coisas se levantam contra a igreja para tentar frear, para tentar parar a igreja do Senhor. Mas em Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, quando você está em enfrentamento, quando você está em um turbilhão, em um emaranhado que o mundo está tentando assolapar você, você deve lembrar-se de Esmirna, você deve lembrar-se de Jesus, que ele diz para mim e para você, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, ou sobre a igreja. Porque Apocalipse, ele está falando às 7 igrejas. E as 7 igrejas simbolizam a sua totalidade. O número 7 é totalidade. Por isso, quando você vai ao Apocalipse, você vai descobrir ali 7 candeeiros, não é? Você tem 7 candeeiros de ouro. Você tem ali que um candeeiro, ele é alimentado pelo óleo, pelo incenso. Porque você já viu um candeeiro ser alimentado por vela? A vela consome-se a si mesma. A igreja não é para viver ou sendo consumida por si mesma, mas ela é para estar acesa através do óleo do Espírito Santo. E o candeeiro também é de ouro, para mostrar a sua preciosidade. E o candeeiro está no meio da igreja, porque a igreja é preciosa. Diminuir um pouquinho, né? O de ensino. Então, o apóstolo João, ele queria trazer o encorajamento para os irmãos, para a igreja de Esmirna. Ele queria encorajá-los. Ele queria forjar neles algo que os deixassem mais à vontade com a questão da vontade de Deus. Ele queria trazer a esses irmãos um pouco mais de guarida. Ele queria também trazer a eles o seu aconchego, o seu estar presente, porque era João. E João era aquele que recostava a sua cabeça no ombro de Jesus. Ele amava as pessoas. Ele era assim parecido como algumas pessoas que a gente conhece, que quando a gente chega perto, elas vão abraçando. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Esse era João, e ele queria estar lá para encorajar as pessoas. Mas João não podia, porque ele estava preso e exilado na ilha de Pátimos, guardado por soldados romanos, para que ele não pregasse o evangelho. Mas João está preso. Mas Jesus não estava preso. Ainda que você olhe a sua vida, ainda que você olhe a sua volta e você diga assim: mas a política está tentando prender aqui, o fulano está tentando vir por ali, as coisas estão meio diferentes, estão meio impossíveis para mim. Porém, eu quero dizer para você que Jesus, que trouxe você, que fez de você corpo de Cristo, a igreja, ele não está preso, e ele sempre se levanta com uma palavra de esperança, de ousadia, de poder e de misericórdia sobre a nossa vida. A Bíblia diz que João estava exilado, preso, mas Jesus não estava preso. E então, em uma visão, ele deu uma mensagem, como nós o sabemos, para ser enviada às 7 igrejas e também ao povo de Esmirna. E esta carta de Esmirna, ela é nada mais, nada menos do que uma prescrição médica, do médico dos médicos, ou do grande médico, dizendo que ele tinha um remédio, que ele tinha algo que essa igreja precisava. Vamos agora meditar um pouco nesses versículos do 8 ao 11, se o tempo assim nos permitir falar de todos eles, mas dá sim. Então no versículo 8 ele começa dizendo:
Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Cristo aqui, ele está enfocando ou chamando a atenção da igreja para ele mesmo. Ele diz assim: olha, eu sou o último, o primeiro, o último, o que foi morto e reviveu. Jesus, ele muitas vezes vem nos exortar, Jesus muitas vezes vem falar alguma coisa para nós, mas antes de ele nos exortar, antes de ele nos ensinar, ele se revela como graça, como amor, como misericórdia. Ele sempre se revela. Ele está dizendo para essa igreja tudo o que ela precisava ouvir. Ele está dizendo: eu sou o primeiro, o último, fui morto e revivi. Ele está dizendo, ele está falando. Amados, quando ele diz fui morto e revivi, em outras palavras, ele está dizendo: eu fui moído pelo pecado de todos, de toda a humanidade, mas eu estou aqui, eu ressuscitei, eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu tenho todo o poder, eu tenho todo o conhecer, eu tenho todas as coisas na minha mão, e eu posso fazer qualquer coisa. Sabe o que ele estava dizendo para essa igreja e para mim e para você? Tudo que vocês estão passando pode ser permissão minha, e porque no final eu tenho reservado o que cada um de vocês precisa, o que cada um de vocês necessita, porque quando você lê as 7 igrejas, você vai ver que para cada igreja há uma prescrição. O que tem ouvidos ouça, e aí então ele dá a prescrição do que precisa aquela igreja, do que precisa hoje a igreja num todo. Assim, a igreja em Esmirna, que eu disse antes que ela também poderia ser ou significar amargura, porque é preciso fazer um trabalho com a mirra para que se extraia o perfume dela, ou aquilo que vai transformar o perfume, o aroma. Se você buscar no professor Google, no professor Google, se você buscar lá como se faz, como se fazia, você vai descobrir que a mirra, ela precisava, na verdade, ela precisava padecer. Como padecer? Como é esse padecer? Ela precisava ser esmagada, ela precisava ser moída, a mirra, para que pudesse ser tirado o seu perfume. E tudo isso é o que vai acontecer com essa igreja. E tudo isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por mim e por você. E essa igreja, ela vai passar por um processo, ela passou na época, mas aqui no texto, você vai ver que ela vai passar por um processo de esmagamento, de trituramento, de morte sem parar. Pelo menos 232 anos, uma perseguição acirrada contra a igreja do Senhor. Pelo menos. Então, assim, a igreja de Esmirna, ela vai ser triturada, amassada pelo martírio para produzir um perfume, um aroma suave. Assim como eu e você muitas vezes. A gente se sente na amassadeira de Deus, Parece que a patrola de Deus está passando por cima, mas é para sair bom perfume, é para sair um perfume suave, é para sair um louvor, é para sair a adoração. Às vezes a gente está dizendo assim: Deus não está me vendo. Ele diz: eu estou vendo, eu estou sentindo o que está saindo de você, porque eu estou tirando de você o melhor, o melhor. Então, Jesus, ele vem aqui dizer a essa igreja: conheço as tuas obras. Ou seja, ele diz: eu sei as tuas obras, eu sei quais são as tuas obras, mas ele não descreve as obras dessa igreja. Se você refletir nas outras cartas, tem obra lá. Mas dessa igreja, ele não reflete obra, ele não diz obra, ele não fala de obra alguma. Por quê? Porque toda realização horizontal, ela é visível. Tudo que eu fizer no campo humano vai se tornar visível para as pessoas. Tudo que eu realizar pela minha força, tudo que eu fizer pelo meu poder, entre aspas, vai ser visto pelas pessoas. Porém, tudo aquilo
que eu realizar na verticalização, de forma vertical, de mim para Deus, da igreja para o Senhor, ninguém precisará saber, mas ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, sei o que você tem feito, e eu amo você. É isso que ele estava dizendo aqui: eu conheço as tuas obras. O que ele está dizendo é que ele vê o essencial. Às vezes a gente quer ser alguma coisa, às vezes nós queremos mostrar alguma coisa, às vezes queremos doar alguma coisa para forçar uma nominata em algum lugar, mas Deus está dizendo assim: eu não preciso disso, você não precisa fazer isso, porque eu só quero que é essência em você, eu só quero que é essencial na sua vida, eu só quero que em você produza aroma suave para mim. Amasto. Meu Deus. Tem coisa que a gente não prepara. Dá para você pensar que tipo de igreja nós temos feito ou temos sido? Feito ou sido? Irmãos, eu tenho 38 anos, fui criado na igreja, dentro da Assembleia de Deus. Você que é mais velho, ou tem a minha idade, você lembra de como era antes? E às vezes, hoje nós temos tomado uma forma da porta para fora, do consumismo, de mostrar o carro, de mostrar o terno, de mostrar o lenço da gravata. E Deus não quer isso, Ele só quer a nossa essência. Só a nossa essência, porque é só isso que produz bom perfume. A igreja está em sofrimento de Esmirna. Ela está passando por uma grande tribulação. Ela só sofria. Essa igreja só sofria. Essa igreja não tinha nada. Ela só clamava e não reagia, ela só sofria. Os seus algozes é quem reagiam ou agiam contra ela. E aí Jesus vem dizer: olha, eu conheço as suas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. A pobreza dos cristãos aqui é porque eles se recusavam a adorar a César. Simples. Era como se você hoje dissesse: vai passar, minha esposa trabalhou 3 anos e meio no RH do Hospital Marieta, aqui de Itajaí. Ela era responsável pelo RH. E ela disse que quando, uma vez por semana, o padre passava, né, e com uma sinetinha, e as irmãs vinham trazendo um santo, né? E então, a minha esposa disse que ouvia a sinetinha e alguém gritava: Jesus está passando. E ela disse que todos tinham que abrir a porta, sair para fora e, né, fazer uma reverência. E ela abria a porta, se escondia atrás da porta e deixava Jesus passar. Seria mais ou menos isso. Se na época de Esmirna, ou se a minha esposa vivesse na época de Esmirna, ela seria uma mártir. A matariam. Você entendeu? Hoje nós temos livre acesso. Nós podemos adorar somente a Deus. Nós podemos adorar somente a Deus, somente a Ele dar glória, somente a Ele louvar, somente a Ele. Naquela época os irmãos daqui não o podiam fazer. E eles eram pobres. Jesus diz: eu conheço as tuas obras, a tribulação e também a pobreza. Eles eram pobres. Por que eles eram pobres? Porque ninguém dava emprego para crente. Como assim, pastor? Ninguém dava emprego para crente. Os cristãos aqui dessa época eram as párias. Eles eram as párias da sociedade, ou seja, eles estavam à margem da sociedade. E eles também eram pessoas ilegais aonde eles estavam. Escute aí. Porque eles não adoravam a César. Então eles não tinham direito de comprar, não tinham direito de vender. Viu bem? Não tinham direito a nada. Se
viessem pessoas falar contra eles, eles não tinham direito de tribunal, não tinham direito de justiça, porque eles estavam ali ilegais. É como se alguém de nós for para um outro país ilegalmente. O que acontece lá? Se a gente faz algo de errado, a gente é preso e precisa clamar aqui no Brasil, e até às vezes o presidente precisa tentar lá para ver se manda de volta para cá. Ilegal, estava ilegal no país. Esses homens, essas pessoas, esses cristãos dessa época estavam ali ilegalmente. E eles eram considerados a pior raça, que em muitos lugares, não é? Ainda o é hoje. E não basta ir muito longe, não precisa ir muito longe. Versículo 9, a parte B, a palavra de Deus, ela diz: e há blasfêmias dos que dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aí você pensa, e agora? Né? Aonde que se meteu? O que o texto quer me dizer? O texto, na verdade, está falando que esses judeus, eles queriam ter posse da igreja, né, daquela época, eles teriam que ter posse, e eles queriam dizer onde e como pregar, eles queriam dar as suas direções, não é? Eles queriam dizer, ou queriam fazer segundo o seu jeito, aquilo que eles achavam melhor, diríamos assim. Então, quando nós lemos essa verdade aqui, é porque o cristianismo nascera no judaísmo, ou em campo judeu, e eles se achavam, na época, meio que donos do cristianismo, e eles faziam isso, é claro, olhando também, né, a questão monetária ou até mesmo financeira. Mas quando nós lemos esse versículo, nós vemos que a pobreza, a tribulação e a blasfêmia foram um preço que a igreja de Esmirna teve que pagar, porque não quis ter um acordo com a idolatria. Eles pagaram um preço por causa ou porque não quiseram fazer um acordo com a idolatria. A idolatria me tira da presença de Deus. A idolatria me tira do projeto de Deus. A idolatria me tira daquilo que Deus tem para a minha vida e para a minha história, mesmo aquilo que você não sabe, porque a Bíblia diz aquilo que não desceu no coração humano, aquilo que ouvido não ouviu, nem olho viu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas a idolatria nos tira disso. E essa igreja sofre por causa desse seu coração apaixonado, entregue totalmente ao Senhor. Então custava um alto preço ser um cristão em Esmirna, custava a própria vida. E às vezes a gente diz, né, puxa vida, custou meu emprego ser crente, né? Ser crente custou perder a minha família, meus pais me abandonaram, custou alguma coisa, e para essa igreja custava a vida. Este rebanho, ele era intimidado por Satanás, e Jesus estava dizendo: eu estive na mesma situação de vocês. Por isso ele diz lá no começo, no versículo de número 8, ele diz: eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ele estava dizendo: eu já passei por isso, eu sei o que vocês estão sofrendo, eu conheço as obras de vocês, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos, porque ele estava dizendo o quê? Eu vim ao mundo, nasci numa manjedoura, eu não tive casa para morar, morava na casa dos amigos, assim como Lázaro, né, assim como na casa de Lázaro, eu precisei de um sepulcro doado por alguém para que eu fosse descansar. Ele está dizendo: eu era rico, mas me fiz pobre. No final das contas, eu sou o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É isso que ele está dizendo. Ele está encorajando essa igreja que não sofrerá o dano da segunda morte. E para mim e para você, ele ainda volta a lembrar lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno
de glória muito excelente. Não é aqui, irmão. Aqui a gente pode até ter alguma coisa. Aqui a gente até pode conquistar alguma coisa. Mas o que produz, a tribulação produz um peso muito excelente. É aquilo que você imagina, é muito além. Excelente, de glória. Ele diz, não atentando nas coisas que se veem. Está dizendo aqui. E ele continua dizendo, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você é eterno. Você é eterna. E o que Deus tem para você é eterno. Não é passageiro como o que a gente às vezes tenta barganhar com Deus. E ele diz, nada tema das coisas que hás de padecer. Olha só, ele começa dizendo lá, no versículo 9, que ele conhece as obras, que ele sabe o sofrimento e da pobreza dessa igreja. Agora, no próximo versículo, ele vem dizer, nada tema das coisas que hás de padecer. Ele está dizendo que ainda viria um sofrimento muito maior. Jesus não mente para ninguém. Jesus não engana ninguém. Bem-vindo ao Vietnã de Deus. Bem-vinda ao Vietnã de Deus. Aqui a guerra, aqui há tribulações, aqui há levantes do inimigo. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Eu e você podemos atentar para isso. E ele vai dizendo, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Alguém se levantaria mentindo, difamando, falando contra os irmãos naquela época, e eles seriam presos. E por estarem ilegais, não teriam direito de resposta ou de falar, então eles seriam torturados. E após a tortura, mortos. Isso é o que aconteceria ou aconteceu com os nossos irmãos. Mas Jesus volta a salientar a eles, para terminar, ele diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui há uma grande diferença, né, do cristianismo faceiro que a gente vive hoje. A gente vai em qualquer lugar, né? Às vezes a gente até ouve assim, tá parado no sinaleiro, para aquele carro lá com bum, 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 e daí você, passou, apareceu aí alguém da balada, e de repente sai lá uma canção que a gente costuma cantar na igreja, né? E está lá um cristão faceiro. O cristianismo daquela época era diferente do de hoje. Era como, ou mais ou menos aquele, em que conta, né, os irmãos, principalmente ali da região de Blumenau, onde moravam mais perto dos irmãos alemães, né, na época passada, há uns 50 anos atrás, 60, em que eles faziam culto, e então os vizinhos apedrejavam a casa desses irmãos. E o cristianismo de hoje, ele é faceiro. A gente pode ir onde for, a gente pode entrar no shopping, eu já fiz isso com uma turma, nós entramos no shopping, cada um com a sua Bíblia, paramos em determinados locais do shopping e ficamos lendo a Bíblia em voz alta, não tão alta, mas alta, para quem passasse perto ouvisse. Então é um cristianismo faceiro, feliz, não é? E essa igreja não vivia este cristianismo, porque lembra que eu falei de Policarpo? Policarpo, ele tinha 90 anos de idade, e então levaram o velho Policarpo, vamos usar assim, o velho Policarpo para o anfiteatro de Esmirna, e lá ele deveria blasfemar contra Deus. E quando dão a voz para Policarpo, Policarpo, que era o bispo de Esmirna, ele diz assim, como eu vou blasfemar contra o meu rei, se durante 86 anos ele fez tudo por mim e César não fez nada. Você entendeu? E sabe o que aconteceu com Policarpo? Foi queimado, foi martirizado, foi queimado vivo. Por causa de um amor. Por causa de um amor que deve estar estampado não só dentro de nós, mas aqui e também nas nossas ações. E o último versículo,
passar aqui, pular um pouquinho, só para poder terminar, né, que o pastor está dando glória a Deus aqui atrás. Estou brincando com ele. Né? Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano ou o dano da segunda morte. Então, nós sabemos que existem dois tipos de morte, não é? Existem dois tipos de morte. A morte física, aquela que a trombeta do Senhor pode tocar para mim e para você, num piscar de olhos, e a gente foi dessa para melhor. Morte física. Mas também tem a morte espiritual, certo? Amém? Ele está dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, quando você nasce, você tem o primeiro nascimento, o nascimento físico. E quando você aceita Jesus, você tem o segundo nascimento, você nasceu de novo. Sabe o que eu queria que você pensasse, irmão, amados? É que a gente pode nascer duas vezes. Escute aí. Nós podemos nascer duas vezes e ter uma morte. E tem gente que pode nascer uma vez e ter duas mortes. Você pode entender? Eu posso nascer duas vezes. Física, estou aqui, nasci de novo, aceitei Jesus, mas eu só vou ter ou só sofrerei uma morte. Essa, e como diz o pastor Messias, a morte, ela nada mais é do que o automóvel que me pega aqui e me leva ali na eternidade e diz: Jesus, Ele é teu. Essa é a morte. Mas não é o nosso caso. Se a pessoa rejeitar o segundo nascimento, ela terá duas mortes. E você, lendo Apocalipse 19, 20, 21 e 22, você vai entender melhor como será esta segunda morte. Agora voltar só no final do versículo 10 para então orarmos. Ele diz, no versículo 11 ele fala: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. No versículo 10, a parte final, ele diz: e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, vocês não vão escapar do martírio. Vocês serão mortos. E às vezes o martírio para nós pode ser para os adolescentes, não é? Pode ser o pai ir lá e pegar o celular deles e deixar eles de castigo por uma semana sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem Snapchat, sem Kiwi, né? E aí eles vão dizer: meu Deus, não é? Isso seria um martírio para os adolescentes e para alguns jovens. Para nós adultos, o martírio seria, quem sabe, algumas portas que se fechassem. Seria um martírio. Mas Jesus diz assim: dar-te-ei a coroa da vida, porque era o que essa igreja precisava ouvir. Ele estava dizendo, ele estava falando, ele estava dizendo a eles: olha, ainda que vocês sejam perseguidos. E ele está dizendo para mim e para você nessa noite: ainda que vocês sejam perseguidos, ainda que sejamos perseguidos, ali na glória, o Senhor nos encontrará. O Senhor nos encontrará pessoalmente e nos dará a coroa da vida. Ainda que aqui você só veja morte, ainda que aqui você só veja tristeza, ali na eternidade, é ali porque num piscar de olhos, Ele dará a você, Ele encontrará você e dará a você a coroa da vida. Por isso Ele diz: ser fiel até a morte. E nós somos a igreja que eu gostaria de, com permissão do nosso pastor presidente e do nosso pastor dirigente, pastor Viana, convidar você para estar de pé. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, tem uma coisa que às vezes, tenho um filho de quase 5 anos, e quando chega no final da noite, eu sempre durmo 00:30, 1h, e daí chega 00:00, 00:15, e ele grita lá de cima: papai, papai. Oi, Yosef. Ele vem: vem cá, pai. Eu subo. O que foi, filho? Vamos orar? 4 para 5 anos, ele vai 5 anos em novembro.
E ele diz, vamos orar? E às vezes, a maioria das vezes, minha esposa está dormindo. Ele fica, ó mamãe, ó mamãe. A mamãe dela fala, filho. E ele acorda ela. E sabe o que ele faz a gente fazer? Dobrar o joelho na cama. E às vezes está tão frio, né? No inverno, a gente dobra o joelho em cima da cama. Os três. E a gente agradece, pede perdão, abençoa a nossa casa. Eu gostaria de, com permissão, pedir a você com muito carinho, se você pudesse, dobrar o seu joelho nesse momento, para nós orarmos, para nós falarmos a Deus. Onde será na nossa vida? Onde será na nossa história que nós precisamos? É claro, se você pode dobrar o joelho, se você não pode, não precisa fazê-lo, não é? Onde será que na nossa história que precisa algo ser acordado, que precisa algo que venha, algo precisa ser mudado na nossa vida? Como igreja, nós somos amados de Deus, nós vamos morar no céu, mas quem sabe alguma coisa em nós que possa estar atrapalhando um pouquinho da comunhão, que possa estar tirando-nos às vezes do plano, do foco de Deus para a nossa vida. Sim, de joelhos dobrados, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor com que o Senhor nos resgatou. Senhor, aqui estamos de joelhos dobrados na tua presença, porque, meu Deus, nós somos a tua igreja. Senhor, e as perseguições já têm se levantado também sobre a igreja neste tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, viemos a Ti nesta hora, Senhor, pedir perdão, porque muitas vezes somos indiferentes quanto àquilo que Tu tens para nós. Pai, em nome de Jesus, agora nós queremos também pedir que o Teu Espírito Santo venha reacender a chama, venha envolver o nosso coração, envolver a nossa família, envolver a nossa casa, envolver essa nossa igreja, para que nós possamos ser, Senhor, apaixonados por Ti, assim como a igreja de Esmirna, a tal ponto, Senhor, de morrermos em toda e qualquer área da nossa vida. Ó Senhor, recebe o nosso coração, recebe, Senhor, a nossa mente, Senhor, o nosso corpo, tudo que sermos, tudo que temos e que somos, nós entregamos a Ti e pedimos, doce Espírito Santo, venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa história e move em nós a vontade do Senhor, o querer do Senhor, o agir do Senhor, para que possamos ser brilhantes como a igreja de Esmirna, para que possamos, Senhor, sofrer como a igreja de Esmirna, mas sermos ricos em todo e qualquer lugar que nós estejamos, porque ali o Senhor está conosco, ali o Senhor nos guarda, ali o Senhor nos abençoa, ali o Senhor nos provê de misericórdia, de poder, de graça, de sabedoria e de conhecimento. Ó meu Senhor, nós nos colocamos na Tua presença como igreja e declaramos: o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa história, e nós nada podemos fazer sem a Tua doce presença. E nós nos entregamos a Ti, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber